Qual o tamanho do seu balão metalizado? Você já se perguntou isso antes? Se você trabalha com balões há muito tempo ou é novato, já sabe que existem balões de 4, 9, 14, 18 e muitos outros tamanhos. A grande pergunta é: será que esses números refletem a realidade? Eu sou o Luiz Carlos da Cenário Balões e nós vamos descobrir isso juntos. E para dar início a essa nossa experiência, nós vamos começar com esse balão aqui de 4 polegadas. Vamos pegar a nossa trena e vamos medir o balão na sua parte mais larga. Como é um balão redondo, e aqui nós descobrimos que na verdade ele tem 5 polegadas. E agora nós vamos inflar esse balão para descobrir o tamanho final que ele vai ter depois de inflado. E agora nós vamos inflar esse balão com o nosso inflador manual. Vamos selar. E agora sim ele está pronto para a gente poder medir novamente. E agora que o nosso balão já está inflado, nós vamos medir. E para medir nós vamos usar 2 caixas. Vamos aproximar aqui até encostar no nosso balão. Depois que ele encostar, aí nós vamos medir. De novo, vamos pegar a nossa trena e vamos colocar aqui na base de cima. E aí nós vamos descobrir que ele, na verdade, tem aproximadamente 3,5 polegadas ou aproximadamente 9 centímetros. Agora você já descobriu que um balão de 4 polegadas, na verdade, tem 5 polegadas quando está desinflado. E depois de inflado, ele mede aproximadamente 3 polegadas e meia. Mas a gente sempre vai considerar um balão de 4 polegadas. E agora nós temos balões de 9 polegadas, 3 modelos de 3 fabricantes diferentes, e nós vamos medir cada um deles. E agora nós vamos medir esse primeiro modelo, e vamos descobrir que na verdade ele tem 9 polegadas e 1/4, 23 centímetros e meio aproximadamente. Vamos para o segundo. Vamos medir na parte maior, aqui na parte mais larga. E esse aqui já tem 8 polegadas e meia aproximadamente. E esse último, que tem 8 polegadas e 3/4, aproximadamente 22 centímetros e meio. Agora que nós temos todos os balões inflados, nós vamos medir um a um qual o tamanho deles depois de inflado. Então vamos desse aqui primeiro. Já colocamos a nossa medida. E agora vamos colocar a trena para ver. E vamos descobrir que ele tem aproximadamente 6 polegadas e meia. Vamos para o próximo. Agora esse aqui. Da mesma forma. Vamos medir mais uma vez. E esse aqui, ó, aproximadamente 7 polegadas. E agora a gente vai para esse aqui que tem o formato do coração. Vamos medir primeiro nesse formato. E de novo nós vamos chegar aí a aproximadamente 7 polegadas. E vamos testar também como funcionaria se ele tivesse posto dessa forma. E aí a gente descobre que ele também tem aproximadamente 7 polegadas. Agora sim, a gente descobriu que os balões de 9 polegadas das diversas fábricas, dos diversos modelos que existem, eles depois de inflados medem aproximadamente entre 6,5 e 7 polegadas, ou seja, 16, 18 centímetros aproximadamente. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de dar essa informação para o nosso cliente. Não considere 100% 9 polegadas. Existe sempre essa pequena variação que nós temos que compreender. Agora, com balões de 14 polegadas é um pouco mais complicado, porque existe uma convenção mundial, aparentemente, que balões mini shape, de formato, de personagem, todos são 14 polegadas, mas quando você vai medir, cada um tem a sua própria medida. Vamos fazer um teste com esses três aqui, por exemplo. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, e nós vamos considerar desde a ponta da orelha dele até a parte final.
e ele tem aproximadamente 13 polegadas e meia. Agora esse aqui, ó, nós vamos medir e vamos descobrir que esse aqui tem 14, um pouquinho mais do que 14 polegadas, aproximadamente 36 centímetros. E agora vamos medir esse aqui, ó, nessa parte maior do balão, e a gente vai descobrir que ele tem aproximadamente 12 polegadas e meio, quase 13 polegadas ou 32 centímetros. Então vamos medir esse aqui primeiro, depois de inflado, e nós vamos descobrir que ele tem quase 11 polegadas ou 27 centímetros aproximadamente. E agora esse segundo modelo, nós vamos chegar a 12 polegadas e meia, mais ou menos, ou 31 centímetros. E agora, nesse terceiro caso, nós temos aqui aproximadamente 11 polegadas e meia, ou 28 centímetros e meio, sendo medido dessa forma. E se a gente medir nesse lado do balão, aí a diferença pode ser bastante grande. E aqui nós teremos aproximadamente 6 polegadas e meia, ou 16 centímetros. Deu para perceber que no caso de 14 polegadas, cada modelo vai corresponder a um tamanho diferente, seja na sua largura, seja na sua altura. Então é muito importante que você leve isso em consideração na hora de criar os seus designs e também na hora de você informar isso para o seu cliente. E agora a gente vai verificar aqui balões de 18 ou 20 polegadas. 18 porque o redondo e o coração são 18 polegadas e a estrela 20 polegadas. Mas na verdade eles são bastante correspondentes. Então a gente vai juntar isso numa experiência só. Primeiro vamos medir esse balão redondo, da parte superior até a base. E ele tem aqui 18 polegadas, exatamente 18 polegadas. Agora vamos medir a estrela e vamos pegar aqui da parte superior e vamos até a parte inferior e ele tem 20 polegadas ou 19 polegadas e meia aproximadamente. E por fim, vamos medir o coração. Vamos medir primeiro daqui, ó, da parte menor até lá embaixo e ele tem 17 polegadas. E se você preferir, você pode tentar medir nessa parte aqui um pouquinho mais alta e vai chegar aí perto de 17,5, quase 18 polegadas também. E agora no caso do coração, vamos medir na parte mais larga e vamos descobrir que ele tem aproximadamente 18 polegadas e meia. E agora nós vamos medir o balão redondo de 18 polegadas, depois de inflado, para a gente descobrir quanto que ele vai medir. E aí nós vamos ter aproximadamente 14 polegadas. Agora a gente vai medir o coração de 18 polegadas. Primeiro a gente vai medir ele nessa parte maior, na parte mais comprida. Ele também vai ter 14 polegadas. E depois nós vamos medi-lo na parte maior, na parte mais larga, na verdade, né? Na sua lateral. E aí nós vamos descobrir que agora ele vai ter 15 polegadas aproximadamente. E para encerrar essa parte, a gente vai medir a nossa estrela, que tem 20 polegadas, e depois de inflada ela tem aproximadamente ou perto de 17 polegadas. E agora você conferiu também que nesse caso de 18, 20 polegadas, a gente também tem uma variação e até bastante considerável. Então, muito cuidado de novo na hora de informar o seu cliente, na hora de você criar o seu desenho, o seu projeto, para considerar o tamanho real do balão depois de inflado. E agora chegamos aos números metalizados. E aqui nós temos dois fabricantes diferentes, com dois tamanhos diferentes, e a gente vai testar cada um deles. O primeiro tem 40 polegadas e o segundo tem 34 polegadas. Esse aqui é o balão de 40 polegadas, número 4. Nós já abrimos ele na mesa, já colocamos as nossas caixas aqui para auxiliar nossa medida. Então nós vamos medir daqui da parte superior até a parte inferior e a gente vai descobrir que ele na verdade mede 44 polegadas quando ainda está desinflado.
E agora esse segundo modelo, que tem 34 polegadas, e a gente vai medir da mesma forma que a gente mediu o outro, e vamos descobrir que ele tem 41 polegadas quando ainda está desinflado. Então agora nós vamos medir esse balão já inflado, que deve medir 40 polegadas, e a gente vai descobrir de verdade quanto que ele tem depois que ele está inflado. E a gente vai descobrir que na verdade ele tem 35 polegadas. E agora nós vamos medir esse segundo modelo, que deveria ter 34 polegadas, e agora a gente vai ver inflado quanto que ele realmente mede, e nós vamos descobrir que ele também tem 35 polegadas depois de inflado. E como você já pode perceber por aqui, os dois balões têm praticamente o mesmo tamanho, ou seja, 35 polegadas de altura depois que estão inflados. E embora nas embalagens eles apareçam com tamanhos diferentes, e quando estão desinflados realmente têm tamanhos diferentes. Mas depois de inflados, são exatamente iguais ou muito parecidos. Como você pôde perceber, o número que vem impresso nas embalagens é apenas uma referência. E na maioria das vezes ele funciona para o balão desinflado. Mas como a gente conferiu aqui, isso também não é uma regra. O importante é você saber que, depois de inflado, esse tamanho vai variar bastante e é muito importante que você confira isso antes de fazer o seu trabalho ou antes de oferecer isso para o seu cliente. Eu espero que você tenha curtido bastante essas dicas. Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai estar sempre à sua disposição. Quer fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida? Escreve para a gente nos comentários aqui embaixo. Até o próximo vídeo.